Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, olá amigos do Notícias Agrícolas. Estamos falando ao vivo, direto de São Paulo, onde está acontecendo o mais um congresso da Andave, onde especificamente essa associação trata da distribuição de defensivos, trata da distribuição de produtos da defesa do agricultor. Esse é o 17º encontro da Andave aqui em São Paulo. Aqui também está a Fertilaqua, que representa produtos de solo e de sementes para a agricultura brasileira. E com a Fertilaqua, o Notícias Agrícolas andou pelo país durante 8 meses, focando o que está acontecendo no solo e quais são os avanços na melhor utilização das sementes. Foi uma caravana que nos propiciou e nos deu a possibilidade de conhecer principalmente a realidade dos solos. É disso que nós estamos tratando nesse momento aqui no Notícias Agrícolas. E a informação que nós temos a passar para os nossos amigos produtores rurais é que, devido à grande safra que nós tivemos e já colhemos, enfim, com essa soja já nos armazéns, a constatação foi que essa grande safra, entre aspas, praticamente exauriu os solos brasileiros. Extraímos, vamos dizer assim, as reservas nutritivas do solo. No entanto, nós teremos uma outra safra, que não se sabe com que tamanho, mas os produtores estão dizendo que estarão na defensiva, aplicando pouca tecnologia, e se houver um problema climático, nós estaremos desprotegidos em termos de nutrição dos solos. Sobre isso, nós estamos com a presença aqui do professor Telmo Amado, um especialista em solo que nos acompanhou ao longo desses 8 meses por todo o país e vai nos dar uma panorama sobre como está o solo brasileiro neste momento e quais são as dificuldades que nós vamos enfrentar para a próxima safra. Então eu peço toda a atenção dos nossos amigos produtores rurais para esse nosso momento aqui dentro da Fertilaqua, falando sobre solos. E lembrando a todos os amigos do Notícias Agrícolas que nós estamos ao vivo por todo o Brasil, para vocês participarem. Se tiverem dúvidas, por favor, mande suas questões para nós podermos elucidá-las ao longo desse nosso encontro, nesse momento aqui na Fertilaqua. Então, junto conosco, além do professor Telmo Amado, nós temos o engenheiro Charles Vollmann, que é o diretor comercial para o Brasil Central do Grupo Fertilaqua. Charles, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, ouvintes, que estão assistindo Notícias Agrícolas nesse momento. Muito bem, Charles. E também está conosco o Evandro Binsfeld, que é o diretor comercial da Fertilaqua para o sul do país. Evandro, muito bom dia. Bom dia a todos aí. Muito bem. Então vamos nesse instante fazer um balanço da nossa caravana em defesa do solo, da construção de solos do Brasil, e aprender com o professor Telmo Amado o que ele viu, o que ele constatou, professor, durante todos esses 8 meses, em todos os locais que você foi, conversando com produtores, com pesquisadores. Qual é a situação do solo brasileiro nesse momento, professor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, minha saudação a todos os produtores, consultores, estudantes que nos acompanham nos Notícias Agrícolas. Eu gostaria de iniciar, João Batista, por essa reflexão que você nos propôs. Realmente nós atingimos na safra passada, a safra que ainda os números estão sendo contabilizados, atingimos a barreira dos 240 milhões de toneladas. É um número muito expressivo, eu estive fazendo alguns cálculos sobre esse número, mas nós podemos dizer que em 17 anos, nos últimos 17 anos, nós dobramos a produção agrícola brasileira. Esse é um número fantástico, Vencemos a barreira dos 240 milhões de toneladas. Mas, junto com esses grãos todos que o nosso solo, as nossas lavouras produziram, houve realmente uma retirada muito grande de nutrientes. Inclusive, as cultivares modernas elas foram melhoradas exatamente para serem mais eficientes nesse processo de retirada de nutrientes do solo e, consequentemente, de produzir um alimento, grãos, com uma maior concentração de nutrientes. E o cenário que nós estamos vivendo
de uma, vamos dizer assim, uma apreensão com relação aos preços de tanto de soja, de milho, de arroz. E com isso o agricultor tenta fazer o seu balanço. Ele diz assim, bom, se os preços não estão na remuneração que nós gostaríamos, nós vamos ter que fazer algum corte. E a preocupação é exatamente que ele não faça um corte em insumos que vão comprometer a produtividade da próxima safra. Insumos fundamentais. Exatamente. Você acha que, então, professor Telmo Amado, com essa crise financeira, ele poderá tentar economizar na aplicação de fertilizantes? Esse é o problema? Esse assim, não só fertilizantes, eu queria abrir um pouco mais esse leque, né, mas com o cuidado com o solo como um todo, né? E o cuidado com o solo como um todo, ele passa sim pelos fertilizantes, mas nós temos que pensar nos corretivos, nas culturas de cobertura e nos bioativadores de solo, nos condicionadores de solo. Então realmente o solo é a base de toda essa produção e é muito importante que o agricultor não se descuide no investimento que ele vai fazer para a próxima safra. E eu discutia contigo, João Batista, que algumas regiões do Brasil, nós já vamos fazer um cenário do que a gente viu, mas algumas regiões nós já estamos atrasados. Sim, mas você acha, professor, que o seu temor, então, que a gente tenha no solo, ou nos cuidados do solo, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, um efeito sanfona, ou seja, você batalhou tanto para que as pessoas, os produtores, aumentasse o perfil do solo, enfim, cuidasse do solo, e agora isso poderá ser descuidado. Isso retorna? Isso nós podemos ter um efeito sanfona também no subsolo? Veja bem, muitos agricultores que nos acompanham nesse momento estão pensando assim, não, mas eu venho adubando bem as minhas áreas, eu venho fazendo um bom manejo. Num ano difícil, é possível eu reduzir o uso de insumos e aguardar um cenário mais favorável. Bom, eu queria dizer que isso é válido para uma percentagem bem pequena de agricultores que realmente estão numa condição de fertilidade alta, mas para a maioria dos produtores ainda nós temos que fazer esse serviço que é um serviço de base, de melhoria da condição do solo, porque o ponto, João Batista, é o seguinte, que é o que eu fiz em várias apresentações. Nós estamos trabalhando com uma genética muito avançada, uma genética de alto potencial produtivo. E essa genética de alto potencial produtivo, ela exige um manejo de solo diferenciado, exige uma condição de ambiente para que ela possa expressar esse potencial, essa carga genética que ela tem consigo. Nós observamos na safra passada condições climáticas muito favoráveis. Com isso, os tetos produtivos foram altos. O produtor não quer baixar o seu teto produtivo nessa próxima safra. A questão que se coloca é isso. Vai ser possível manter esse teto produtivo com um cenário de menor uso de insumos? Os números que nos chegam aí é que nós estamos atrasados já na aquisição de insumos que serão fundamentais para a próxima safra. Doutor Telmo, eu não quero exigir do senhor um número exato dessa proporção de quem está bem com o seu solo e quem está aquém da necessidade. Mas na proporção, números aproximados, o senhor acredita que seja quanto, professor? Então, são os números que a gente procura refletir sobre eles. Eu vou começar pela situação pior. Nós estimamos, vários órgãos, etc., que 24% dos solos brasileiros apresentam algum nível de degradação e que, portanto, estes solos não poderiam sofrer nenhum tipo de redução de investimento. Pelo contrário, eles precisariam investimentos adicionais para se tornarem produtivos. E provavelmente a gente pode dizer que uma proporção em torno de 20% a 25% dos solos estariam numa condição realmente excelente. E entre esses dois extremos de uma qualidade alta e uma qualidade inferior, nós temos aí a grande maioria dos produtores. 24% de solos pobres ou que foram empobrecidos? Foram empobrecidos. Esse termo a gente usa aí na academia, degradação. Foi um solo que perdeu
ao longo do seu manejo, o seu potencial produtivo. Mas solos agrícolas? Solos agrícolas. Você sabe que esse número ele é um número ele é um número mundial, né? A FAO trabalha com um número como esse, 25%, mas o último número que eu tive acesso é 24%. Estão incluídos aí os pastos, pastagem degradada, Sim, ou todos. só solos agricultáveis? De um modo geral, todos os solos em que se produz alimentos no mundo. 24% é muito preocupante, porque é a questão da segurança alimentar, né? O mundo demanda alimentos. Se nós temos solos degradados, evidentemente que assim, atender essa demanda vai ficar muito difícil, mesmo com toda a tecnologia. Muito bem. O fato é que, claro, né, que o Brasil é um país continental, os solos não são homogêneos, as regiões são diferentes. Eu vou pedir para o Charles Volman, que é o diretor comercial da área do Brasil Central, Centro-Oeste, Matopiba, enfim, aqui do Grupo Fertilaqua, para nos contar como é que foram essas viagens, como é que nós separamos esses oito estágios que nós fomos levantar informações sobre a qualidade de solos. Como é que você vê essa situação da safra passada e essa preocupação do professor Telmo lá na região de vocês, Brasil Central, Centro-Oeste, Matopiba, Charles? Perfeito, João e ouvintes. Antes de mais nada, eu gostaria de localizar as pessoas que estão nos ouvindo, né, e situar elas por onde foi que a caravana, né, por onde foi os eventos que a gente teve a oportunidade de vivenciar uma experiência que foi muito importante para a Fertilaqua, né. A gente iniciou lá no mês de janeiro na Showtech em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Depois a gente foi para a Copavel, em Cascavel. Na sequência, a Expo Direto em Nometoc. Depois a gente veio para o Brasil Central, onde a gente participou do Show Safra BR-163, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Na sequência, Agroteams, em Palmas. Depois, Agro Brasília, no PADEF, né, no Distrito Federal. Balsas, Agrobalsas, no Maranhão, no sul do Maranhão, uma fronteira agrícola. Depois, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia Farm Show. E a gente fecha, né, aqui no Congresso da Andave, esse evento, né, onde a gente teve a oportunidade, né, de encontrar situações reais. E aí eu gostaria de deixar, né, alguns pontos, né, que a gente gostaria de compartilhar e gostaria de questionar o professor Telmo, né, quais que são realmente os grandes desafios, né, a questão de construção de perfil de solo, a questão de compactação, são realmente fatos reais e exigem uma atenção, né, nessa safra. E como o senhor muito bem fala, solo não se constrói num ano, e sim leva anos, né? Qual que é a sua avaliação? Qual o panorama que o senhor tem para contribuir, né, nessas regiões, né, onde o senhor teve a oportunidade de compartilhar, visitar propriedades, ouvir depoimento de produtores, né, e diante disso, o que a gente pode, né, tirar de conclusões e o que a gente pode realmente dar de conselho para aquele produtor que está iniciando a safra nesse momento, né, com um cenário, como o senhor bem estava falando, né, muito preocupado com a questão dos custos, querendo reduzir investimentos, mas ao mesmo tempo acaba limitando a produtividade. Então, nesse sentido, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão de construção de perfil de solo, sobre a questão de compactação, se realmente é um fato. Eu também gostaria de acrescentar, principalmente para o Centro-Oeste, a questão da palhada, a desproteção, né, do solo. Mas antes de entregar as perguntas, professor Telmo, também vamos fazer um balanço do sul do país, aí depois nós vamos fazer um resumo geral diante das perguntas. Então, nós estamos passando agora o microfone para o Evandro Binsfeld com a mesma concepção. Como é que você viu a safra passada lá no sul do país? Como é que você vê essa preocupação do Telmo para a próxima safra, considerando, claro, todos os nossos amigos telespectadores do Notícias Agrícolas, sabendo da diferença entre o sul e o Brasil Central, né? Áreas menores, com outras condições climáticas. Como é que é o balanço que você faz, Evandro? Exatamente, João. Acho que o ponto polêmico todo está exatamente esse ponto. Como é que nós vamos, num momento que o preço não é tudo aquilo que se imaginava, não é talvez aquilo que o produtor estava esperando, e nós estamos dando início à implantação da nova área, e nós já estamos trabalhando com tetos produtivos ou com genética a níveis bastante interessantes. Por isso esses números que a gente vem atingindo e buscando e alcançando a nível de produtividade. Como é que, professor,
eu faço com o agricultor, eu sendo agricultor, posso dizer para ele que é a estrutura, que é esse ponto que é determinante para ser para o meu sucesso, para ter sucesso na minha atividade. E é justamente o momento que impacta nessa decisão, porque eu tenho que tomar essa decisão agora. Eu tenho que determinar isso agora. E isso, como é que eu convenço, ou como é que eu, como produtor, tomo essa decisão? Porque além de uma semente que a gente vai falar, mas do solo, que é o ponto que é chave, que é o segredo, e essa é a preocupação nossa como profissionais do agronegócio em estar orientando da melhor forma possível. Mas, Bisfeld, você acha que para você no Sul a situação é assim, vamos dizer, eu vou carregar um pouco nas tintas aqui, tão dramática quanto relatou o professor Telmo, ou ali as condições do solo do sul do país estão mais bem protegidas? Não, há um histórico, sim, de solos mais bem estruturados, vamos chamar assim, a região sul. Mas nesse momento que a régua baixa um pouco, a gente entra para margens... A régua de investimento ou a régua de proteção? Duas, de produtividade e de investimento. O custo fica... O retorno não é todo aquilo. Então você começa a entrar em áreas marginais onde a conta não fecha. Como é que você faz? Sabendo que o solo é determinante para o sucesso e, ao mesmo tempo, todo investimento impacta no resultado final. Se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come. Tá bom. Então, essa é a decisão para ter ciência para se tomar. E olha o nível de grau de tomada de decisão do produtor nesse momento. O soja não atinge os valores que deveriam estar, né, ou a gente esperava ter. E eu tenho que fazer um investimento no solo porque eu sei que é dali que eu posso resolver também o meu problema. Se eu construo um solo, eu tenho sim chance de incrementar 5, 6, 8, 10 sacos por hectare. E isso pode ser, no final, um belo resultado. E o inverso também é verdadeiro. Perde-se. Perde-se, porque o momento que eu tenho que botar a mão na guaiaca e tirar esse valor para fazer um investimento de certa forma significativo, também pode me comprometer o resultado final. Qual é a posição agora? Como é que o produtor se posiciona frente a esse cenário que é difícil você dizer e tomar essa decisão? Gostei da guaiaca, Bisfeld. O solo tem que meter a mão na guaiaca. Ah, gostei. E quem mete a mão na guaiaca, aí vem, por isso que eu acho que o Sul tem as suas vantagens, realmente são áreas menores, são solos mais bem estruturados, tem históricos melhores, temos tetos de produtividade altas hoje, tanto é que os nossos campeões de produtividade estão todos localizados no Sul. A gente já consegue bons índices de produtividade, mas que nos permite fazer isso. Mas pega também que quem está investindo em solo, e o Telmo me corrige, é quem é proprietário. Eu percebo isso com mais energia, com mais força, de pessoas que estão mais preocupadas em construir o solo como um patrimônio. E não tenho dúvida, João, o sucesso das pessoas está sendo determinante nessa tomada de decisão. Muito bem. Ela é muito séria. Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Então, assim, estamos levantando uma situação nova para os agricultores, diante de uma safra maior, já foi dito isso, e agora com as preocupações que nós temos com um decréscimo de renda, né? E essa tentativa de manter a produtividade. Eu gostaria que passasse então agora o microfone ao professor Telmo, porque são várias as perguntas, professor, e repetindo o óbvio, né, como o país é grande, imagino que o senhor não tem uma solução única, uma fórmula única para todos os produtores. Mas assim, só para repetir, né, e renovar aqui as perguntas do Charles, né? O Charles está muito preocupado com a construção do perfil do solo, tá? E a compactação e também a questão para o centro-oeste da questão da proteção através das palhadas. Perfeito. Né? Enquanto que para o Bisfeld, no sul do país, que o solo, segundo ele, o solo é determinante do sucesso, de se aumentar de 8 a 10 sacas, se ganhar 8, 10 sacas ou perder, se descuidar. Não existe uma fórmula única, né, professor Telmo? Não, e me ajude se eu deixar algum dos itens aí a descoberto. Vamos começar por esse do Evandro. E com a sua
colocação do efeito sanfona. Esse efeito sanfona, na verdade, a gente vê muito na pecuária, né? Sim. Que o animal ganha peso Sim. e depois perde. Isso pode acontecer na agricultura moderna, porque nós estamos notando que essas cultivares de alto potencial produtivo, elas são muito responsivas aos fertilizantes. Então, na verdade, tem estudos muito recentes feitos nos Estados Unidos em solos de alta fertilidade, em que foi retirada completamente a adubação de base e se notou que o vigor das plantas, o estabelecimento das plantas foi retardado e, consequentemente, se perdeu parte do potencial produtivo. Então, fica aqui o alerta que esses materiais de ciclo curto, com alto potencial produtivo, eles são muito responsivos e que possa ocorrer, sim, esse efeito sanfona, de nós termos uma perda de produtividade em função do corte do uso de insumos básicos. Então, eu gostaria de pontuar inicialmente este... Sim, mas nesse ponto o nosso telespectador deve estar se perguntando, tá legal, professor, concordo com o senhor, mas isso vai me custar, ou não? Bom, aí vem o que o próprio Charles colocou aqui. Quando a gente pensa em solos, a gente não pode pensar numa única safra. Na verdade, é um planejamento. Por exemplo, plantio direto, nós precisamos de 15, 20 anos para que ele possa apresentar todas essas características. Quando a gente fala em construir perfil de solo, uma camada profunda com boas condições químicas, isso é um trabalho que vai demandar 10 anos, 7 anos, quer dizer, são investimentos que a gente faz e depois vai ter esse retorno por um período de tempo largo. E não pode abandonar. E não pode abandonar, exatamente essa é a mensagem que eu queria deixar. Vai passar crise, vai passar anos espetaculares, mas o manejo de solo é a base, é o fundamento. E aí o agricultor realmente tem que refletir para não fazer um corte que vá atrapalhar o futuro da sua lavoura. Então, às vezes, nós temos condições muito surpreendentes. Este ano está difícil, mas vai, João Batista, você que entende muito de mercado, que a oportunidade esteja daqui a 1 ou 2 anos. E aí, este investimento que eu deixei de fazer vai comprometer safras futuras. Então, deixa eu dar só um piteco aí nessa sua colocação, porque assim, o professor Thelma, a gente está com um olhar muito pessimista em relação à rentabilidade da próxima safra. Isso. No entanto, eu estou com números ou informações, vamos dizer assim, mais modestamente, informações do Banco Paribas, do BNP, onde o responsável técnico pelo banco revelou para a Miriam Leitão, a jornalista do Globo, e ele revelou o óbvio, que nós estamos com uma grande liquidez no mundo, que a política, ele não fala isso, mas é a minha dedução, que a política do Trump tem dado certo porque ele está contendo a inflação nos Estados Unidos, que tinha uma meta de no máximo 2, está com 1,2. Olha como ele derrubou a inflação lá. Derrubou o desemprego para 4,3, que é uma das melhores taxas de desemprego da história norte-americana. E isso faz com que o dólar fique barato e isso propicia que aumente o consumo da comercialização de commodities. E o Brasil sendo beneficiado em dois lados, tanto pela grande liquidez, como se fosse uma maré levando o Brasil junto. Olha que boa notícia para os amigos produtores rurais, e com essa queda do dólar. Então, assim, nós temos uma visão hoje ainda, de modo geral, ruim em termos de renda por causa dos preços em Chicago, que estão acima de $9, 9,20, esse sofrimento todo, mas eu não joguei a toalha, professor Thelma. Então, isso é importante. Nós estamos com os preços ainda que podem ser remuneradores para a próxima safra. Logo, para quem tiver solos e não abandonar... Bem corrigidos, equilibrados, revitalizados. Mas eu queria começar então pontuando aqui com o Charles a região do Centro-Oeste, do Nordeste. Queria agradecer aos produtores que nos receberam tão bem nessa região. E o desafio nessas regiões que nós temos altas temperaturas elevadas e condições muito favoráveis à decomposição dos resíduos, a dificuldade de nós mantermos essa palhada protegendo o solo. Então a velocidade de decomposição é muito rápida. O agricultor, ele tem janelas que não são grandes, oportunidades, então ele tem que planejar muito bem
a utilização de uma cultura de cobertura. Nós vimos exemplos de a utilização de milheto, um milheto precoce. Nós vimos situações de braquiária. A braquiária é muito interessante, porque quando a parte aérea se decompõe muito rápido, as raízes, elas têm um processo de decomposição que ela é mais lento. Ela é mais lenta porque, primeiro, ela está no interior do solo. Consequentemente, ela está um pouco protegida dessa temperatura elevada e das condições que favorecem a decomposição, da própria atividade microbiana, que ela se concentra mais numa camada superficial. O outro aspecto importante é que as raízes elas possuem mais lignina, que torna elas mais resistentes à decomposição. Então, se a velocidade, Charles, de decomposição da parte aérea é muito rápida, nós temos que compensar isso investindo em raízes. E os agricultores, então, que têm a braquiária ou que têm um milheto com um sistema radicular bem desenvolvido, eles compensam em parte isso. E a outra questão que nós discutimos muito é a questão de diversificação. Nós entendemos que o modelo econômico nos conduz a uma especialização muito grande e às vezes o agricultor diz assim, olha, eu tenho 2 espécies só que eu cultivo, a soja e o milho. E em contrapartida nós encontramos produtores que tinham uma diversificação muito grande, e aqui eu quero mandar um abraço para o Zecão, que foi um dos agricultores que nós, brilhante, em Lucas do Rio Verde, eu queria... Charles, que tu me ajudasse com a rotação que o Zecão utiliza, porque o solo dele realmente é um solo diferenciado e ele é um exemplo de produtor nessa região. Então nós vamos abordar então agora o Zecão lá de Lucas, as práticas do Zecão. Realmente o José Eduardo Macedo, popularmente conhecido como Zecão, é uma referência na região, né? Tem servido de estímulos e vai muito em contra aquilo que o senhor comentou, professor Telmo. Ele iniciou esse trabalho há 20 anos atrás, João Batista, né? E ele hoje, nessa última safra, ele trabalhou com 15 culturas, né? Então, um universo... 15 culturas, né? Então, você imagina, né, o que isso contribui e o que você consegue construir isso no solo, né? Então, ele realmente compartilhou a sua experiência. Mas você acha que então essa é a recomendação ou ele exagerou, é um caso à parte? Ele é uma pessoa que ela pode inspirar, né? Que não seja 15, que não seja os 13, mas... Também não seja somente 2. A sucessão de culturas, né? Que a gente destine, né? Quem sabe um percentual da nossa propriedade, 10, 15, 20%, né? E comece a utilizar essas práticas, né? E com essa visão, né? Então exemplos como esse nos motivam, né? A buscar e ver que é possível construir um perfil mais adequado, fazer ciclagem de nutrientes, rotação de culturas, mesmo no centro-oeste, onde a gente tem condições bastante adversas. Então foi um belo exemplo onde a gente pôde compartilhar, né, e está à disposição para a gente servir de inspiração. Pelo que eu entendi, então, quer dizer, rotação de cultura, mas essencialmente focar na palhada ou entrar na braquiária, professor. João Batista, uma coisa muito importante que tem que ficar claro, e o Charles me induziu a essa reflexão, disse assim, professor, fale sobre a compactação do solo. Pois bem, o que nós notamos é exatamente que a compactação, ela é hoje, talvez a principal preocupação, João Batista, dos produtores. É a preocupação número 1 dos produtores que adotam um plantio direto no Brasil. Chegou um nível tal essa preocupação que ela realmente demanda que o agricultor faça alguma coisa. Agora, o ponto importante é o seguinte, quanto mais degradado o solo, quanto menor for o cuidado com o solo, maior o problema de compactação. O Zecão, que nós estávamos dando exemplo, ele não tem essa preocupação. Ele diz assim, não, na minha propriedade eu não consigo ver esse problema de compactação. Explique, dê detalhes, porque ele, vamos dizer assim, ele passa com as suas máquinas sempre nos mesmos lugares, ele faz assim um controle via satélite, tarará, o que é? Qual é o milagre? Então vamos devagar aí. A descompactação do solo, ela pode ser feita por vários métodos. Nós temos métodos biológicos e métodos mecânicos. Ele utiliza principalmente métodos biológicos, ou seja, raízes de plantas que descompactam o solo
E, consequentemente, a cultura da soja, que é uma cultura que tem um sistema radicular mais frágil, ela vai encontrar já um solo beneficiado, melhorado, e ela aí vai poder expressar o seu potencial produtivo. Aí que entra a braquiária e o milheto. Exatamente. Aí, por isso que é muito importante esse período de entre safra, que é o que nós estamos vivendo agora, entre safra brasileira e safra americana. Nós não podemos deixar que uma grande safra ou uma promessa de grande safra americana nos atrapalhe um momento que nós temos que revitalizar os nossos solos, que é exatamente a entre safra. E seguindo nessa linha, então, quem faz esse trabalho de diversificação, ele consegue manter o seu solo numa condição favorável. Por outro lado, nós temos agricultores que, infelizmente, colheram a sua safra e deixaram o solo numa espécie de pousio. E este, sim, vai enfrentar uma situação muito séria com o problema de compactação. E aí, João Batista, esses produtores estão lançando mão de métodos mecânicos. Utilizar um escarificador, um subsolador. Eu já vou falar sobre a eficiência desses métodos, mas eu queria aproveitar aqui o que o Charles sugeriu. Muitos agricultores dizem assim, mas eu não vou revitalizar todo o meu solo, o investimento é muito caro, etc. Mas então que separe 30%, 25% da sua área, escolha isso e faça esse trabalho, esse investimento e vá rotando essa área de melhoria, de forma que em 4 anos toda a sua área vai estar recuperada, vai estar revitalizada. Então isso é muito importante, Charles, eu agradeço. Um instante aqui para os nossos comerciais, porque eu fui pego de surpresa. Eu sempre imaginei que pousio seria extremamente benéfico para o solo e você vem me dar essa surpresa. Essa surpresa, mas eu vou voltar a comentar mais sobre isso. Então, vamos comentar, mas deixa eu pedir aqui aos nossos amigos telespectadores do Notícias Agrícolas nos ajudarem com as suas observações, suas críticas, enfim, principalmente com as suas perguntas. Dúvidas como essa que eu levantei sobre o pousio, outras dúvidas em termos de momento de revitalizar o solo. E aí, claro, estou sempre colocando a questão da renda, dos custos. Por favor, participe. Nós estamos aí com a sua pergunta, com o nosso espaço para perguntas na nossa TV aí à sua disposição. Mande suas mensagens que nós queremos que você aproveite esse momento de informação aqui propiciado pelo Grupo Fertilaqua. Então vamos lá, professor. Momento de revitalização e compactação e pousio. Que surpresa para mim, hein? Mas isso é natural? É comum? É comum porque por muito tempo nós acreditávamos que para recuperar o solo nós deveríamos deixar aquele solo sem cultivo. Só que o estudo de como que o solo se reorganiza, de como que ele se reestrutura, nós entendemos que é um processo essencialmente biológico. E quanto mais plantas nós tivermos e quanto maior a diversidade de plantas que nós tivermos, mais rápido se dá essa recuperação. Então você precisaria ter longos pousios, aí 2, 3 anos sem agricultura, com uma pastagenzinha sem investimento para tentar recuperar isso. Nós podemos conseguir fazer isso num intervalo de tempo muito mais curto, eu estou falando aí em 4 meses, se você combinar algumas práticas. Quais são? Utilizar um policultivo. Aquilo que se preocupou, talvez você não consiga colocar as 16 espécies que o nosso amigo Zecão, que eu mando um abraço aqui, consegue utilizar na sua propriedade. Mas você colocando nessa área de revitalização 3 espécies, que a gente está chamando isso de um mix, uma combinação, um consórcio de 3 espécies, e você investindo um pouquinho em correção do solo, e depois em um condicionador, você vai atingir um objetivo de uma forma muito mais rápida. Esse que é o novo conceito. Quer dizer que a revitalização do solo é um processo biológico. Esse processo biológico depende das plantas que você coloca no seu solo e da matéria orgânica que você consegue aportar e da atividade biológica. E isso você consegue encurtar se você faz esse tipo de investimento. Vamos passar o microfone para o Charles, para perguntar para o Charles se ele ficou satisfeito com a sua orientação, resposta,
E eu aproveito e pergunto para o Charles, mas isso que o professor está recomendando é fácil? Já se faz? Ou é assim uma informação que a pessoa fala, aham, tá bom, e não pratica, Charles? De fato, João, e o que o professor e eu provoquei essa discussão de compactação de solo porque é algo que a gente ouve muito hoje dos produtores, eu diria 10 em cada 10 produtores têm essa preocupação e estão se valendo de formas e de instrumentos para tentar minimizar, né? Porém, se continuar com essas mesmas práticas, provavelmente daqui a pouco vai estar novamente compactado. Então o que a gente está colocando não é nada... nós não estamos inventando a roda aqui, né? São práticas que tem produtores utilizando e que em alguns momentos no passado já eram utilizados em alguns locais do Brasil e que a gente está provocando justamente a discussão, que para o Grupo Fertilaqua, né, a gente trabalha, a revitalização do solo é um dos pilares dessa discussão, na qual para nós, né, ela entra como uma das ferramentas de aumento de produtividade, João. Então essa necessidade, essa preocupação, né? A gente sabe que a agricultura não existe um botão mágico, um botão de transformação, que eu simplesmente aperto lá, descompacto o meu solo, crio um perfil, aumenta a minha capacidade de retenção de água e sim, é um conjunto de tarefas, de atividades, né, que devem ser desempenhadas no dia a dia e a função que a gente acredita, nós como empresa, né, e muitos devem estar questionando o porquê de uma empresa que vende fertilizantes estar preocupada com isso, é justamente por causa desse fundamento, porque a gente sabe que é uma série de fatores, e aí a presença do professor Telmo, a presença do professor Djalma discutindo a questão de sementes, a gente entende que é fundamental, né? Porque é uma questão muito mais institucional. A gente não fala em produto, João, a gente fala em conceitos, né? Então vai além de produtos, porque o resultado dos nossos produtos está muito mais linkado com essas práticas de manejo e não com essa agricultura que o meu produto faça o milagre que ele tanto espera. Antes de avançar para outro tema, deixa eu ir para o sul, deixa eu ir para o engenheiro Bisfield, para perguntar para o Bisfield se é a mesma concepção que o Charles tem lá do Brasil Central é a mesma de vocês do sul, sempre lembrando que não fazendo diferenças entre regiões, mas para o produtor é mais importante ter um solo, ter um orgulho de ter um solo construído, até mesmo com o resultado econômico dele, da sua lavoura. Para ele, eu vejo isso muito no sul, viu, Bisfield? Que o produtor fala assim, não, eu tenho um solo com perfil X e se orgulha disso. Nessa análise da revitalização do solo, como é que você encaixa isso, Bisfield? Ô, João, essa eu acho que é a parte boa do sul aqui, o professor pode me ajudar. Talvez pela região e pelo acesso a áreas de terra ser bastante difícil e de custo muito alto, você percebe muita essa adoção e conscientemente do produtor e entende que está mais fácil sair de 70 sacos por hectare e passar para produzir 80, 85, do que ele sair de 100 hectares para plantar 150. A gente sabe que hoje o custo do hectare é extremamente alto. Isso é difícil hoje aumentar a área. Nós não temos esse benefício que talvez outras partes do país ainda têm de ter território para expandir, que foi a agricultura de escala utilizada até se usa em algumas regiões. No sul isso não nos permite. Hoje, sabendo que o valor de um hectare de terra é 600, 700, 1.000 sacas de soja. Isso sim impacta. Isso já tem que ter, como eu falei, João, a guaiaca cheia para poder botar a mão, né, arrancar a cerca e emendar o pedaço de terra. Agora, produzir 10 sacos a mais, 12 sacos a mais, é só um pouco de atitude. E eu já percebo isso, e eu acho que esse é o sucesso, eu acho que essa é a parte bacana desse trabalho todo que está sendo feito, e a conscientização do agro, dos profissionais do agro, em levar isso ao nosso produtor e entender esse pilar fundamental para estruturar e produzir e melhorar a sustentabilidade do nosso negócio. Tá bom. O que a gente quer agora, Bisfield, é seguir em frente com as nossas orientações, os nossos
os novos estágios de ensinamento do professor Thelma. Mas eu quero aproveitar e falar com os amigos do Notícias Agrícolas, porque nós estamos encerrando o nosso ciclo hoje dessa caravana 2017. Certamente estaremos juntos em 2018, na nova safra, mas eu gostaria de deixar claro para os nossos amigos telespectadores, falando claramente, olha, aproveitem os ensinamentos do professor Thelma, que hoje é de graça, né, professor Thelma? Então, assim, mande suas perguntas, né? Aproveite esse momento, tire suas dúvidas e faça suas críticas para a gente poder avançar juntos. Professor, o senhor acha que a gente já falou sobre revitalização e compactação? Podemos avançar para as palhadas ou ainda não? Deixa eu falar um pouquinho de compactação, que é a preocupação dos agricultores. E, João Batista, eu estive num evento em Londrina e eu queria dizer isso, e um agricultor me parou e disse assim: professor, leve um abraço ao João Batista, porque esses programas que vocês estão fazendo, nós acompanhamos aqui com muita atenção, e dizer para você que o agricultor me disse que chegava a ser um divertimento para ele, essa parte instrutiva. Então eu quero falar um pouquinho sobre compactação. Por que a compactação nos preocupa tanto e preocupa aos agricultores? Com o Charles nós estávamos comentando o seguinte: a compactação ela é um problema muito sério quando você tem um déficit hídrico. E infelizmente nós tivemos algumas regiões que sofreram até recentemente muito com déficit hídrico. Estou me lembrando do oeste da Bahia, que ficou 4 safras praticamente com problemas de déficit hídrico. Piauí, tivemos, Maranhão tivemos essa situação. Então, quanto mais compactado o solo, mais potencializado é o efeito do déficit hídrico, porque as raízes das plantas não se aprofundam, elas ficam mais grossas. Por ficarem mais grossas, elas perdem eficiência no aproveitamento de água e de nutrientes, e elas não conseguem explorar camadas mais profundas onde a água está armazenada. Então, quando tem um déficit hídrico, o efeito da compactação ele é potencializado. Essa compactação que você se refere é a mecânica ou a biológica? Essa compactação ela ocorre exatamente pelo peso de máquinas agrícolas, por nós trabalharmos o solo quando ele está muito úmido, e pelo próprio processo, muitas vezes, de nós não revolvermos o solo aí por 15, 20 anos, e com esse volume de chuva que nós temos, acaba o solo ficando, assim, com uma densidade, uma resistência à penetração que é restritiva ao desenvolvimento radicular. E nos anos bons, o que acontece é que nós perdemos potencial produtivo. Então aquele agricultor que poderia estar produzindo 80, ele produz 65. Ele diz: não, mas eu 65 tá bom. Só que ele tem um vizinho que fez um bom manejo de solo e em vez de 65 colheu 75. Então é isso que o Evandro muito bem colocou. Com os custos atuais, nós não podemos nos dar o luxo de perdermos 10 sacos, por exemplo, por não termos feito um manejo mais cuidadoso. Então, você perde com a compactação nas duas situações. Você perde numa situação de déficit hídrico e você perde nos melhores anos porque o seu teto produtivo é limitado. Muito bem, esse é o diagnóstico. Esse é o diagnóstico. Antes da gente ir para os alertas, as providências serem tomadas para a próxima, o Evandro, o Voman quer... Eu tenho um questionamento que me veio agora, João e Thelma, eu gostaria que o senhor me corrigisse se eu estivesse errado. O que a gente está falando bastante em custo, eu acho que faz sentido, só que necessariamente usar uma quantidade maior ou menor nem sempre é custo. O que a gente percebe muito nessa nossa caravana, nós percebemos que existe um padrão de X pontos de fósforo, X pontos de potássio, né? E muitas vezes a gente deixa de interpretar uma análise, deixamos inclusive muitas vezes de fazer uma análise de solo. Então necessariamente, João, nem sempre a questão só é custo, é usar de forma racional e adequada, porque existe um modelo aí, professor, eu gostaria que o senhor levantasse isso, porque existe um padrão de X pontos de nutrientes que está sendo indiferente daquilo que às vezes tem no solo, então nem sempre isso é custo, né? Professor, um bom problema aqui, que é o problema de administrar o tempo. Estão chegando perguntas e nós estamos muito aqui entre nós, eu tenho que atender o Brasil. Então, vamos
Respondo essa aqui muito... Vamos objetivamente. O João Batista sempre, o professor gosta muito de falar, né? Mas é o seguinte, essa observação do Charles é muito pertinente pelo seguinte: os nossos amigos melhoristas e as empresas que investem em genética realmente estão fazendo um trabalho excepcional. Hoje nós temos material genético adaptado para todo o Brasil. Por isso que as produtividades e a produção cresceu tanto. Agora, você usar um padrão único de fertilização, independente da sua condição de solo, e o que é pior, independente do material genético que você está plantando, isso realmente não está certo. Nós temos que buscar esse ajuste fino. Esse ajuste fino parte por você conhecer o seu solo, qual é a necessidade que ele tem, e conhecer o material genético. Um recente estudo feito nos Estados Unidos, comparando 28 variedades de soja, mostrou que cada uma delas tinha uma exigência nutricional um pouquinho diferente. E isso, então, eu deixo o alerta, João Batista, que é muito importante o agricultor conhecer o material genético que ele está botando na sua lavoura e qual é a necessidade desse material genético, para não ter uma surpresa desagradável. Agora as perguntas. Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. Bife, posso tocar? Muito bem. Vamos eu ia para a última aqui, mas eu quero pegar de Santa Maria, o Ronaldo Carbonari. Deve ser seu aluno, na Federal. Professor Telmo, qual é o efeito residual de uma escarificação? Ou seja, após a escarificação, por quanto tempo o solo manterá a condição de melhor infiltração de água e crescimento radicular? Ótimo, Ronaldo, minha saudação a todos os santamarienses, aí, a nossa região central do Rio Grande do Sul e ao Rio Grande do Sul e ao sul do Brasil. Bom, o problema da escarificação, há muitos anos nós conhecemos a escarificação mecânica utilizada de forma isolada, e tem trabalhos aí mesmo da Universidade Federal de Santa Maria, muito bons, do grupo da Física do Solo, que nos mostram que a escarificação mecânica ela pode durar de 6 a 15 meses. Quer dizer que o tempo de duração dela é curto. Por isso que seria muito importante você associar a escarificação com culturas de cobertura, com raízes. E aí, com isso, você pode prolongar o efeito dessa escarificação por um período de tempo muito mais longo. Tá, agora vamos para a Primavera do Leste, Mato Grosso. Miguel Fragoso Neto. Agricultura de precisão, professor. Né? Olha o nosso Aquários aí, o nosso projeto. Isso. Quais serão os próximos passos para a consolidação desta tecnologia? O que é? A nanotecnologia, o que vem aí? O que vem aí? Bom, minha saudação aos produtores do Mato Grosso, Primavera do Leste. Queria dizer o seguinte, eu sempre sou muito entusiasmado com a agricultura de precisão. Nós vamos ter um evento que, inclusive, tu vais participar, o nosso APSU América, que vai ser realizado em setembro. E a agricultura de precisão está num bom momento pelo seguinte, como nós falamos, o manejo de solo cada vez tem que ser mais cuidadoso para que nós possamos aproveitar todo esse potencial genético das modernas cultivares. E a agricultura de precisão ela corrige essas áreas, por menores que sejam, que ficaram por um motivo ou outro que nós não conseguimos atingir os padrões de saturação de base, de teores de nutrientes que nós desejaríamos. O que vem para frente são cada vez ferramentas mais avançadas de diagnóstico. Então, nós vamos ter imagens de satélites que vão, durante a safra, nos permitir um acompanhamento muito mais detalhado, que vão nos permitir, em parte, fazer correções durante a própria safra, decisões de produtos que vão corrigir algum desequilíbrio nutricional e nos dar também uma ideia de quanto assertivo está sendo feito o nosso manejo de solo. Então, eu vejo que a agricultura de precisão realmente vai caminhar, vai ter um avanço muito grande nos próximos 15 anos. Cabe uma perguntinha de repórter impertinente? Pois não. Ai, meu Deus. Teremos internet para tal qual? Teremos internet no campo, professor? Temos um satélite, né? Aí descobrimos, olha que absurdo, senhores, do meu Brasil. Conseguimos botar um satélite no ar, né?
que deveria estar abrindo agora suas alertas e mandar suas mensagens para a gente entre setembro e outubro. Era um custo de 1 bilhão, virou 2 bilhões, mas isso não é nada surpreendente. O surpreendente foi que roubaram as antenas, queriam receber essas informações. 3 grandes antenas no país, ninguém sabe, ninguém está dando conta das nossas antenas. Então, assim, será que o nosso esforço em agricultura de precisão não vai trombar no Brasil da realidade, professor Telmo? Nós estão sendo buscadas muitas soluções tecnológicas para esses problemas de comunicação. Mas eu queria pontuar alguns avanços muito importantes aí. Essa parte de diagnóstico e acompanhamento de lavoura vai melhorar muito. A parte de semeadura precisa, que vai ser comentado hoje à tarde, é um conceito que os agricultores estão absorvendo muito bem. Isso é muito importante, nós melhorarmos a distribuição de plantas, cuidarmos do processo de semeadura, semente de alto vigor, colocada numa profundidade correta, não ficar em contato direto com fertilizantes, quer dizer, tem uma série de conceitos aí na semeadura precisa. Pulverização precisa. Esse é um conceito de um potencial extraordinário. Nós podemos, João Batista, economizar pelo menos 50% do uso de agroquímicos. Quando a gente fala em herbicidas, por utilizar, e controle de pragas também, por utilizar a aplicação com desligamento de seção e localizada, utilizando sensores. Então, nós fizemos alguns estudos com a tecnologia de desligamento de seção e uso de referenciamento, e a economia de cauda por aplicação foi de 7% a 12%. E isso que nós só estamos arranhando o potencial. O potencial disso aqui é muito grande e vai ser desenvolvido nos próximos anos da agricultura de precisão. Tá bom, já que o professor Telmo também não deu bola para a minha intervenção político-policial do roubo das antenas, vou baixar para São Paulo, tá bom, vou baixar para São Paulo, vou para Santa Cruz do Rio Pardo, aqui em São Paulo, uma região produtiva, são os meus vizinhos. O Matheus pergunta, professor, somos produtores de Santa Cruz e gostaria de saber se o consórcio milho safrinha braquiária é benéfico para a recuperação do solo e se este consórcio não prejudica a produção do milho safrinha. Bom, ótima pergunta. Realmente um consórcio milheto e braquiária. O consórcio milho safrinha e braquiária. Milho safrinha e braquiária. Nós temos algumas situações em que houve uma redução na produtividade do milho safrinha, se perdeu realmente alguns sacos, em outros casos não, mas então eu queria dizer que isso pode acontecer, mas você tem que pensar no benefício que você vai estar trazendo. Então, os benefícios são uma produção de matéria seca muito interessante, proteção do solo praticamente durante todo o ano, porque esse resíduo de braquiária ele se decompõe mais lentamente. Reciclagem de nutrientes, que é uma coisa muito importante. Então, reciclar nutrientes como enxofre, como potássio, como nitrogênio, fundamental. Construção da matéria orgânica e evitar a compactação. Nós estávamos falando de compactação do solo. Se você tem a braquiária bem implantada, quando você passar com as máquinas agrícolas, o solo vai resistir a esse peso e não vai se deformar, porque você vai estar criando uma estrutura de solo muito grande. Então, eu diria para você o seguinte, mesmo que você esteja preocupado que vai perder um pouquinho na produtividade do milho safrinha, os benefícios que você vai ter vão ser muito maiores, pensando sempre que os solos são várias safras. Tudo bem, estamos com uma orquestra aqui nos prestigiando também. A música ao fundo, alegrando. Tá chegando aqui o pessoal do banjo. Mas nós estamos aqui, portanto, na Andave, e aí cada empresa procura chamar a sua atenção, mas eles estão passando e acho que nosso áudio continua perfeito. O Charles quer acrescentar? Nesse quesito eu gostaria de acrescentar, você falou em doenças, um ponto que foi muito levantado e discutido foi a questão de nematóides, professor.
Como é que o senhor enxerga? Qual que é a sua avaliação? Qual que é as ações que a gente pode mitigar e minimizar o impacto, né, disso que, para mim, pessoalmente, foi algo que a gente percebeu que é uma das grandes preocupações do nosso agricultor? Essa questão dos nematóides, com a compactação do solo, a falta de matéria orgânica, a baixa atividade biológica, todas elas estão no nosso radar aí, João Batista, tanto quanto o clima nos Estados Unidos e a Bolsa de Chicago aí, tem que estar no nosso radar aí. Olha, o problema de nematóides, primeiro, nas visitas que nós rodamos aí, Charles, nós notamos que quando tem um estresse hídrico, a planta está sob estresse, ela fica mais suscetível ao efeito da ocorrência de nematóides. Os nossos solos, em geral, estão com uma população de nematóides grande. O problema é você estimular, através de rotação, a diversidade biológica para que um próprio controle se estabeleça aí. Então, aqueles agricultores que fazem rotação de culturas têm menos problema. Então, esse é um fato. Outra questão é cuidar para não introduzir nematóides através de semente, máquinas agrícolas, ter todo um cuidado de evitar a entrada de nematóides nas suas áreas. E, finalmente, a agricultura de precisão poderá nos colaborar com isso, localizando espacialmente aonde estão essas manchas, porque, na verdade, o ataque de nematóide ele ocorre em manchas. Então, se nós sabemos aonde são essas manchas, nós podemos pensar em um tratamento diferenciado, que é muito caro. No caso de nematóide, sempre o tratamento preventivo, ele é mais efetivo, mais econômico e aí passa por rotação de culturas, por estímulo à diversidade e essas práticas são fundamentais. Tá, eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, professor. Vem de Guaraí, no Tocantins, o Samuel Balbuena. Aliás, está esperando a gente, porque quando você falou em palhada, ele mandou uma pergunta e ele certamente deve ter ouvido muito o senhor falar de condicionadores de solo à base de ácidos úmicos e fúlvicos. Então ele diz assim: professor, estamos em uma região do Cerrado com solos bastante arenosos e com altas temperaturas, o que dificulta a formação da palhada. Os condicionadores de solo à base de ácidos úmicos e fúlvicos são capazes de diminuir o efeito dessas altas temperaturas no solo sem cobertura? Olha, a minha saudação aos produtores de Tocantins. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da realidade da região, um potencial fantástico, João Batista. Olha, áreas muito bonitas que estão sendo incorporadas ao processo produtivo. E nessa região nós temos esse desafio, porque a velocidade de decomposição dos resíduos é muito rápida. Você pode fazer uma semeadura, João Batista, e em seguida vir uma chuva de alta intensidade e provocar um selamento superficial. São solos que têm bastante silt, e esse silt forma uma crosta e aí compromete, se a semente não tiver um alto vigor, nós vamos ter problema de stand de plantas. Os ácidos úmicos e fúlvicos, eles são muito importantes, desempenham várias funções, né? Uma das funções que desempenha é diminuir o estresse da planta. Então, a planta, quanto mais jovem, ela é mais sensível a esses efeitos abióticos, né, de temperatura, excesso de temperatura. Então, se os ácidos úmicos e fúlvicos eles são aproveitados pelas plantas, ela vai tornar uma planta mais vigorosa e, consequentemente, ela vai resistir mais a isso. E a outra questão é que os ácidos úmicos e fúlvicos eles ajudam a redistribuir nutrientes no perfil, e eles ajudam a um sistema radicular mais profundo. E todos esses processos são importantes para aumentar a resiliência. Nós chamamos esse termo, a resiliência. É a capacidade da planta em se adaptar a uma situação de estresse. E exatamente esses condicionadores, eles melhoram a condição do solo e da própria planta. Olha aqui, de Brasília, ali do entorno, o Gabriel Ribeiro. Professor, em quanto tempo um solo compactado pode ser reestruturado utilizando-se o plantio de espécies de cobertura na entre-safra associado à escarificação? Isso, olha, Gabriel, ótima a sua pergunta. Minha saudação
aos produtores da região de Brasília e em torno. Essa, eu diria para vocês assim, que é uma solução que tem sido adotada nos últimos 5 anos e os resultados que eu estou acompanhando, tanto de pesquisa quanto de lavoura, tem me impressionado muito pela efetividade. Você pode conciliar 3 práticas. Você pode já fazer uma correção do solo, uma aplicação de um corretivo. Você pode escarificar e ao mesmo tempo semear culturas de cobertura, ou você pode estabelecer primeiro a cultura de cobertura e depois escarificar. O importante é que depois desse processo mecânico não entre mais máquinas agrícolas na área e que só as raízes possam se desenvolver aproveitando essa diminuição temporária da resistência à penetração. Havendo um bom desenvolvimento radicular, eu fiquei impressionado com a condição de solo para a próxima semeadura. Eu visitei um produtor e queria mandar aqui um abraço para os produtores do Paraguai, que eu sei que estão nos acompanhando também. Eu visitei um produtor no Paraguai que ele tinha feito isso. Ele disse: olha, professor, minha área estava muito compactada, eu semeei um sorgo numa densidade mais alta, esperei esse sorgo se estabelecer, passei o escarificador e deixei a área 3 meses só com as raízes se desenvolvendo. E agora eu quero que o senhor caminhe comigo na lavoura. Eu comecei a caminhar na lavoura e eu parei. Eu disse assim: eu vou parar porque eu estou compactando a sua lavoura, estou afundando. E ele, não é exagero, foi o que aconteceu. Aí ele disse assim: professor, para o senhor ter uma ideia, eu tenho que diminuir toda a pressão da minha semeadora, senão afunda demais a semente. De tão recuperado, recondicionado fica esse solo. Então eu estou, com esse exemplo aí, dizendo que eu estou muito animado com essas práticas. Eu estimulo você a experimentar e compartilhar conosco o resultado, mas eu estou muito otimista que a gente possa recuperar num curto espaço de tempo, utilizando essa associação de intervenção mecânica com biológica. Eu que fico feliz com isso, viu, professor? Agora aqui, Bisfield, nós estamos com o João Vicente Palage Vicari. Ele é de Campo Herê, de Santa Catarina. Ele está acompanhando nosso trabalho, está parabenizando pelo excelente trabalho na Fertilaco, etc. Ele diz assim: estou acompanhando o debate e gostaria de complementar o que o Bisfield falou. Os insumos para produzir 70 sacas por hectare e produzir 100 sacas são os mesmos, diz ele. O que muda é a condição dos nossos solos. Por isso temos que investir na qualidade do solo. Ele não está fazendo uma pergunta, está fazendo uma constatação, Bisfield. Perfeito, hoje foi muito feliz. O João aí, obrigado por estar acompanhando nós. Mas é isso aí. A gente tem o hábito de procurar culpado para o insucesso, ou para a falta de sucesso nosso. Então é o Trump lá nos Estados Unidos, é entender da política da Venezuela mais do que a nossa, é dólar, é Bush, enfim, tudo a gente acha algum. E muitas vezes as coisas estão mais fáceis até, não sei se esse é o termo, mas estão mais próximas da gente. Está corretíssima a colocação, João. Os insumos são quase iguais, o ajuste fino, eu vou até usar um termo que o nosso amigo usa muito, Dirceu Gassen, é precisão na agricultura, e ela significa exatamente isso, acertar mais, ter uma assertividade melhor e ter mais atitude. Eu acho que as pessoas que estão sendo diferencial das pessoas de sucesso ou não, as que têm mais atitude, que têm tomado essas iniciativas, que têm feito essas práticas, que têm copiado alguns cases, alguns casos de sucesso, procurado informação, e essa talvez é uma pergunta, e eu queria perguntar até professor, para o João, como é que se põe no lugar do agricultor frente a toda essa necessidade de informação que necessita para tomada de decisão? Mas fica essa dica. Tem coisas, sim, que são possíveis fazer da melhor forma. A gente sabe que a agricultura é uma somatória de muitas coisas que entregam um resultado positivo. E é nisso que a gente está baseado, é nisso que a gente trabalha. Esse é um dos pilares da empresa. Por que nós se preocupamos tanto com solo, com semente? Nós não vendemos produtos, são conceitos, são a forma de entender o negócio, são usar a máquina, usar plantas, como fazer.
Eu acho que aí é a brincadeira que pega. Essa é a parte bacana do nosso negócio. É isso que nos incentiva a estar investindo tanto no agronegócio brasileiro. Tá bom, é que a gente está aqui, eu como amador aqui estou absolutamente surpreso por saber que o pousio, na verdade, nem sempre é recomendado e tem algumas áreas no Paraguai que não pode nem pisar em cima, mas vai plantar, então não vai plantar, professor? Mas vamos voltar aqui à revitalização do solo. Não, mas então, eu queria só mandar um abraço para os nossos amigos catarinenses, né, Campoerê, Campos Novos, essa região toda maravilhosa aí, né? Canoinhas, Mafra. Mas dizer que no Rio Grande do Sul, lá nós visitamos um produtor, que é amigo nosso, é o Vanderlei Nós. E ele também é uma referência, porque ele tem uma preocupação muito grande com a estrutura do solo, com as raízes, com a matéria orgânica. E o solo da propriedade dele já está há mais de 20 anos nesse processo de revitalização. E é impressionante as médias de produtividade que ele tem alcançado, uma produtividade com custos aceitáveis, mas com um foco muito grande na estrutura do solo, na infiltração. Enquanto os vizinhos dele têm problemas seríssimos de erosão, ele não tem problema de erosão. Eu levei os meus alunos para conhecer a propriedade dele. É um trabalho passado de pai para filho, uma continuidade de um trabalho que foi aprimorado. Eu sei que o Evandro conhece, né, a propriedade, e eu queria dizer então que desse nosso giro que nós fizemos pelo Brasil, a solução ela é localizada, mas os princípios eles são comuns. E o que é bom é a gente perceber que em diferentes regiões do Brasil nós sempre encontramos produtores que estão fazendo diferente e estão com um resultado muito positivo, conciliando um manejo mais biológico com alta produtividade. Esse, para mim, como pesquisador, é o que eu trago, né, na bagagem, na minha mente, no meu coração, com este giro que a Fertilaqua nos proporcionou. Pois é, e a gente quer continuar alertando aos nossos amigos usuários aqui do Notícias Agrícolas para mandarem suas perguntas. Se a gente não conseguir responder as perguntas ainda nesse momento aqui com o professor Telmo, nós estamos sempre dizendo que vamos encaminhar as suas perguntas para o professor e posteriormente ele vai responder. E alertando também que 2 horas, 14 horas, horário de Brasília, nós estaremos de volta ao vivo aqui do estande da Fertilaqua para falar de sementes com o professor Paulo Djalma Zimmer, não é? Que também esteve conosco nesse périplo, nessa caravana por 8 regiões do país e vai trazer um balanço sobre a questão fundamental das sementes. Voltando à questão do solo, o Voman já pegou o microfone. Você não concordou com o que o professor Telmo falou, Não, Charles? Concordei, e eu gostaria de aqui colocar mais um ponto que a gente constatou e levantou, que vai até um pouco na contramão daquilo que a teoria, os livros de recomendação colocam, né? Que aumentando a utilização, né, a quantidade de calcário, né, uma correlação com o aumento de produtividade. E aí, professor, mesmo no ano, né, onde está todo mundo fazendo em redução, tem gente querendo aumentar a quantidade de calcário, isso tem reflexo em produtividades, sim ou não? Baita pergunta. Ótima colocação. Então, voltando à questão, é o seguinte: se o solo tiver compactado, não adianta o agricultor pensar e dizer assim, eu vou aumentar a quantidade de calcário, agora eu vou fazer perfil. Por isso que é muito importante você associar práticas para descompactar o solo e depois pensar na construção química desse perfil. Nós observamos que se você colocar uma grande quantidade de calcário e se o solo estiver compactado, você não vai resolver o problema. Agora, realmente, nós estamos acompanhando uma resposta muito grande ao calcário e tem algumas razões para isso. Uma é que ao invés de você querer corrigir uma camada de 10 centímetros ou 20, hoje nós queremos corrigir uma camada de 40 centímetros, pelo menos 40, e isso vai demandar uma quantidade maior. A segunda questão é que o Bradyrhizobium, que é a bactéria maravilhosa que faz com que 85% do nitrogênio demandado pela soja venha do ar e seja colocado à disposição
da soja, a soja precisa muito nitrogênio. É impressionante. Para produzir 65 sacos, a estimativa é entre 250 a 300 quilos de nitrogênio, sendo que 85 vem do ar. Essa bactéria, a Bradyrhizobia, ela trabalha melhor com pH entre 6 a 6,5. Então quer dizer que, na verdade, a parte da resposta que nós estamos vendo ao calcário pode estar relacionada à fixação biológica do nitrogênio, eu acredito muito nisso, e a outra questão é realmente a água. Com a calagem, se for combinada com gesso ou com compostos orgânicos, nós vamos ter a formação de um perfil, as raízes vão se aprofundar mais, vão ter mais acesso à água e, consequentemente, elas exploram um potencial maior produtivo. Por isso que realmente a sua observação, Charles, ela é muito pertinente, porque nós estamos vendo uma resposta muito interessante à calagem. A única ressalva que eu faço é cuidado para não utilizar doses elevadas se o solo estiver compactado, porque aí você não vai formar o perfil. Professor, a gente precisa avançar, nós estamos falando do presente, perfeito. do passado, e nós podemos entrar na fase dos alertas para a próxima safra. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta de um amador que eu fiquei extremamente curioso, porque falar é fácil, né? Olha como eu falo, fácil, né? Tem o microfone na mão, é só isso. Mas a gente fazer uma estruturação do solo, fazer o perfil baixar para 40 centímetros, me vem a indagação. É fácil? Até eu faria isso ou é muito difícil? Quais são os obstáculos, professor? Não, é muito difícil. E nós estivemos lá em Luiz Eduardo, Magalhães, e os produtores nos relatando, professor, aqui nessa região que solos são mais arenosos, a formação de um perfil de enraizamento é fator decisivo para você ter sucesso ou insucesso na sua lavoura. Agricultores, infelizmente, que não entenderam isso, tiveram que abandonar a região exatamente por sofrer o problema de déficits hídricos. Então, o que eu queria dizer para os senhores é que é fundamental nós entendermos esse processo. Eu tenho me dedicado a estudar como se dá a formação desse perfil, mas eu queria dizer o seguinte, olha, João Batista, se o Brasil conseguisse fazer um perfil de 40 centímetros de solo bem corrigido, hoje, com a área plantada que nós temos, nós já poderíamos chegar a 300 milhões de toneladas de grão. Opa. Esse é um desafio que eu coloco. Mas assim, em que período? Não, Atual? Se nós tivéssemos um perfil de 40 centímetros? 40 centímetros de solo corrigido em todo o Brasil, hoje na área plantada nós estamos comemorando 240 milhões de toneladas, mas nós poderíamos estar produzindo 300 milhões de toneladas, eu não tenho dúvida disso. E é muito importante, então, que todos os senhores pensem sobre isso. Não basta mais nós termos um perfil de 20 centímetros. Nós precisamos hoje pelo menos um perfil de 40 centímetros, bem corrigido, com condições de resistência à penetração que não limitem o desenvolvimento radicular. E ainda voltando ao nitrogênio, João Batista, que é a questão da aeração que você brincou comigo, o Bradyrhizobium e as raízes precisam de oxigênio. Toda a vida do solo precisa de oxigênio. Então, por isso, é muito importante você não deixar o seu solo ficar compactado, porque quando o solo fica compactado, diminui a aeração do solo. Os macroporos, que são os poros responsáveis pela aeração do solo, são os mais prejudicados. Então, a revitalização do solo passa pela aeração do solo, e um processo que eu estava lendo nos trabalhos, que o termo é bonito, a recarbonização dos nossos solos. Quer dizer que os nossos solos, ao perderem matéria orgânica, perderam carbono para a atmosfera, que é o CO2. E agora nós precisamos buscar esse carbono que está na atmosfera na forma de CO2, provocando aquecimento global, estocá-lo de volta nos nossos solos. A estimativa é que os solos agrícolas perderam 50% do seu estoque de matéria orgânica. E é necessário nós recuperarmos esse estoque. Mas dessa safra ou no histórico? No histórico, 50%. Quando eles partiram da condição de campo ou de mata, sim, historicamente, em 50 anos, esses solos perderam 50% do teor de matéria orgânica.
O desafio para os próximos 20 anos é recuperar esse estoque de matéria orgânica. Tá bom. Professor, aprendemos então que o solo precisa de areação e o ser humano precisa de água. Então vou dar uma aguinha para o professor, enquanto que o Binsfeld vai tomar o microfone, porque nós vamos entrar agora na etapa onde o professor vai nos fazer um alerta sobre a próxima safra. Então eu queria que você já fizesse as suas colocações, Binsfeld, com o seu conhecimento das deficiências que nós podemos ter na próxima safra, com isso já conduzindo perguntas para o professor relativas ao sul do país, depois o Charles vai fazer idêntica colocação. Para a próxima safra, Binsfeld, onde você está preocupado? Que momento, em que região, que situação? Onde é a sua pergunta? Mandar um abraço agora aí, acabei de receber ao João Metz, da Rádio Birubá, ao vivo lá, transmitindo, nosso amigo, sempre preocupado com o agronegócio. Abraço aos agricultores de Birubá e região. Eu acho que fica a dica aqui, não sei se essa é a ideia, mas para quem não fez ainda, percebam o valor que o solo pode entregar para nós agricultores. Procurem informação, orientação da melhor possível, procurem profissionais que estejam orientados, né, nesse patrimônio que é o nosso solo, nessa construção, e abracem junto com a gente. Isso é um legado, acho que fica, Telmo, de fazer com que nossos solos possam sim entregar mais. Essa é a dica. Nós temos como tirar mais do que a gente possui. A gente pode mais do que nós temos nas mãos. Eu acho que o Telmo foi feliz em falar, na mesma área, com solos melhores, temos a capacidade de incrementar muito a produtividade. Essa é a dica que gostaria que ficasse para o nosso produtor. Independente se é do sul, do norte, vejam o solo como patrimônio. Utilizem como forma de aumentar a rentabilidade de sua propriedade. Essa é a dica. Tá bom. Então, 2 perguntas em uma, professor. Além do Binsfeld, agora a pergunta também de Itapejara do Oeste, no Paraná, do Matheus De Carli, pegando carona na pergunta do Charles. Qual é o papel do gesso nos solos agrícolas? Devemos usar depois de corrigir o solo da acidez? Ótimo. Bom, então, respondendo... minha saudação aos nossos conterrâneos de Birubá, né, e região que nos acompanham diretamente. O gesso, nós aprendemos que é um insumo muito importante para os solos tropicais, João Batista e espectadores. Matheus, é o seguinte, o calcário, ele corrige o solo, principalmente até os primeiros 15, 20 centímetros. Nós podemos ter correção de camadas mais profundas, mas isso teria que ser o calcário aplicado por muito tempo, com reaplicações e doses satisfatórias. O gesso, ele acelera esse processo de correção de camadas subsuperficiais. Quando eu falo correção, seria de condicionamento, seria o melhor termo. Então o gesso, ele aumenta a quantidade de cálcio em profundidade, diminui o alumínio, porque esse alumínio é arrastado pelo sulfato de alumínio da camada de enraizamento e cria condições para o enraizamento profundo. Já encaminhando aqui minhas considerações, João Batista, a minha preocupação, pensando para o futuro, é com o sistema radicular das culturas. Nós temos que estimular o desenvolvimento radicular das culturas para sermos mais eficientes no uso da água e de nutrientes. Para tanto, o solo precisa ter mais vida, não pode estar compactado, tem que estar aerado e com uma boa capacidade de infiltração de água. E esses são os desafios que eu gostaria que os senhores produtores pensassem com muito carinho para as próximas safras, porque eu tenho certeza que se nós conseguirmos, vamos dizer assim, equacionar esses problemas, especialmente da compactação, da falta de atividade biológica, do teor de matéria orgânica, nós vamos ter uma produção agrícola cada vez maior e o orgulho, aquilo que o Evandro colocou. O produtor tem que ter orgulho do seu solo e o brasileiro tem que ter orgulho do solo da sua nação. Nós temos que conhecer o nosso solo, aprender a manejá-lo, porque esse é uma riqueza. Isso é a grande riqueza que nós temos. E me preocupa muito isso, que os agricultores brasileiros conheçam isso,
Me preocupa, João Batista, já que você gosta da questão mais política, que com a venda de grandes áreas para grupos internacionais, se os grupos internacionais vão ter o mesmo amor ao nosso solo que nós, como brasileiros, temos, e me preocupa isso, que não seja uma agricultura extrativista, porque aí vai degradar o nosso solo, e essa é uma preocupação que eu tenho como professor, como cientista, como pesquisador, e que eu quero compartilhar com os senhores. O que eu vi nesse Brasil é que agricultores que são referência, que são campeões de produtividade, que são campeões de rentabilidade, são produtores que amam o seu solo, que têm assim, que agregam muito valor a isso. E eu queria deixar essa a minha mensagem. Muito obrigado. Não, digamos assim, que essa foi para mim a colocação mais importante, né? Porque, claro, estamos aprendendo muito sobre conservação de solos, né? De usar o solo para aumentar a produtividade, renda e tal, mas a nossa preocupação não fazer aqui uma colocação contra a vinda de estrangeiros. Não é isso que o senhor está dizendo, mas evidentemente a parte que eu considero assim patriótica da atividade agrícola com relação aos solos brasileiros. Então, de novo, com aquela colocação que eu fiz ao Binsfeld, e eu constatei que o produtor mais orgulhoso de ter uma produtividade, ele fica quando ele tem um solo produtivo. Esse é o orgulho. Acho que, hein, Charles, você acha que é exatamente assim, pensa os produtores lá de cima, né? Sem dúvida alguma, né? Essa preocupação, ela é de norte a sul do país, né? Eu acho que é o maior patrimônio do agricultor é o solo que ele possui, né? Tanto é a valorização dessas áreas, né? Hoje nós temos áreas valorizadas tanto no sul como no centro-oeste em função de toda essa construção, né? Hoje nós temos exemplos de áreas, um valor em Sorriso, no Mato Grosso, ou no PADEF, na região sudoeste do Goiás, com valores semelhantes ao que são praticados no sul do país, né? E fazendo que com esses produtores, né, em função às vezes da limitação diária, buscando novas oportunidades em Roraima, buscando novas oportunidades no Tocantins, novas oportunidades no próprio Amapá, que começa a se tornar uma nova fronteira agrícola. Enfim, eu acho que do país, né, você que fala muito em política, né, João, a agricultura ainda é um dos cases, né, de sucesso, e eu acho que de orgulho para toda a população, né? Temos a Globo aí fazendo propaganda muito forte, a Agrotec, a Agretop, né? É pop, né? Algo que até pouco tempo atrás não era muito evidenciado. Só jogavam pedras, né? Exatamente, né? Então é uma constatação, né? Tiveram que se render, né? A música sertaneja hoje em evidência no Brasil Quem todo. carrega o país, né? Então são fatos. Mas voltando para a nossa realidade, a nossa situação, e também conduzindo para a reta final, João, foi um ano, né, de um aprendizado muito grande, onde a gente pôde evidenciar e também para nós como Fertilacqua, João, está muito claro que nós estamos no caminho certo, né? Que a construção, né, passa realmente por um perfil de solo, por uma semente de alto vigor, naquilo que o Evandro colocou muito bem, o insumo que a gente está usando hoje, nós temos condições e potencial para aumentar 10, 15, 20 sacas sem aumentar relativamente o custo. E para finalizar, João, acho que o ponto crucial se chama atitude realmente, né? Nós viemos de uma safra fantástica de soja, uma segunda safra de milho esplendorosa, né? Estamos batendo recorde de produtividade e, infelizmente, o nosso produtor, muitos deles acabaram não vendendo a sua soja, não vendendo o seu milho, mesmo quando teve a oportunidade. Então, acredito que a primeira necessidade é que o produtor também faça uma reflexão, né? E veja e aprenda com esses erros, né? Trave seu custo de produção no momento. Faça hedge. Né? Uma ferramenta que tanto você fala, você compartilha, né? E quanto isso é difícil, né, de ser colocado em prática. E grande parte desse aumento de produtividade que a gente teve, a gente acabou perdendo em função dessa perda por não ter fixado. Porém, nós podemos evitar que isso novamente aconteça lá na frente, né? Eu
né, por mais que a gente possa entender de mercado, que o senhor possa conhecer de mercado, é muito difícil a gente precificar o nosso preço do Chicago, da soja, do milho. Agora, uma coisa, João, eu tenho certeza que o produtor que está nos assistindo, ele tem condições de fazer e quer produzir. E que nós podemos aumentar nossa produtividade em 7, 8 e 10 sacos, às vezes, sem aumentar relativamente muito o custo ou que essa relação se torne favorável para o produtor. Isso sim está na mão dele. Depende de quê? De realmente fazer isso, de colocar em prática algo daquilo que a gente, durante essa caravana, né, se propôs a discutir, colocar em prática. São situações reais, né? Então está na mão, sim, do senhor, né, fazer aquilo que realmente a gente colocou e levantou. Preço, essas condições, de nada adianta a gente ter pouca produção com preço alto. Nós temos que fazer o dever de casa. Então, o produtor, vamos produzir, né, vamos aumentar nossa produtividade e preço, né, no momento oportuno, vamos fazer o nosso hedge, vamos travar o nosso custo, mas isso depende de fatores que estão para fora da porteira. Vamos fazer o dever de casa, vamos resolver aquilo que está totalmente nas nossas mãos. Esse é o recado e essa é a mensagem que a gente leva. Muito obrigado, Charles. Charles Vollmann. Muito bem. Professor Telmo, então agora, reta final, a gente vai agora para os alertas. Então, sabemos, para quem está chegando agora, o professor abriu esse nosso ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, direto aqui do estande da Fertilaqua, dizendo que depois de 8 meses de périplo pelo país de caravana, a gente constatou que tivemos uma safra grande e uma extração muito grande, consequentemente, dos seus nutrientes. E agora vem uma outra safra, numa outra condição de preço, e que muita gente está dizendo que vai baixar a tecnologia e, consequentemente, também desprotegendo o solo, e a sua preocupação é que isso não aconteça. Quais são os seus alertas especificamente para a próxima safra, professor Telmo Amado? Bom, então, sendo bem objetivo, como o João gosta de me desafiar. Bom, a primeira coisa, João, respondendo a tua pergunta ainda sobre o pousio. O que eu tentei demonstrar é que hoje nós aprendemos novas formas de recuperação do solo, que elas são mais rápidas e, inclusive, mais efetivas do que o pousio. E nessas práticas aí estão os policultivos, a correção profunda do solo e a própria escarificação entrando como uma ferramenta num conjunto e não de forma isolada. Um conjunto. Esse é o enfoque. Você não utiliza mais uma prática isolada de recondicionamento de solo. Você tem que usar um portfólio de medidas e, inclusive, os condicionadores fazem parte deste portfólio. Agora, a preocupação que nós notamos, é essa preocupação com a compactação do solo. O que eu queria dizer para os agricultores é assim, olha, quanto mais compactado for o solo, quanto menos aerado, menor quantidade de água, infelizmente para ele, mais dependente ele se torna dos insumos, dos fertilizantes. Porque o aproveitamento desses insumos vai ser menor. Então, aquele agricultor que faz rotação de culturas, que tem um sistema radicular bem estabelecido na sua lavoura, que tem uma boa aeração e que vem investindo em fertilidade, esse ainda poderia, assim, fazer uma racionalização na sua fertilização. Agora, aquele produtor que infelizmente não teve condições de fazer esse manejo, esse produtor ele realmente não pode descuidar dos insumos que formam a sua produção. A outra, então, compactação, eu diria para os produtores o seguinte, procure fazer o diagnóstico. Se o senhor tem problema de compactação, busque informação e comece a agir, porque é importante nós termos a atitude. Dá tempo ainda, professor? Nós já estamos um pouco atrasados, porque na verdade nós dependemos de raízes. Nós temos que romper mecanicamente e temos que ter raízes. Então, em algumas regiões do Brasil, diria na maior parte delas, esse manejo já teria que ter iniciado. Né? Essa pergunta que eu estou fazendo, professor, é exatamente para a próxima safra. Por isso que eu perguntei se ainda há tempo ou já foi. O cavalo passou.
assim, você pode utilizar, por exemplo, uma botinha que nós chamamos, que é um sulcador na semeadura, para tentar favorecer o estabelecimento da próxima cultura, ou até fazer uma escarificação, uma subsolagem imediatamente antes da cultura da soja. Mas como eu estou tentando mostrar, o ideal era fazer isso logo após a colheita. Esse era o momento, e aí associar isso a uma cultura de cobertura. Então, compactação me preocupa muito. A questão de fazer um perfil de solo bem corrigido, que combine calcário e gesso. Teve uma pergunta que eu agradeço muito sobre isso. Primeiro faça a correção e depois invista num condicionador que vá corrigir verticalmente o seu solo. Nós estamos com o resultado de pesquisa, uma tese de doutorado que eu orientei, 7 anos de esforços de pesquisa, com resultados muito, muito significativos, incrementos impressionantes de soja, milho e de aumento da eficiência do uso da água. Mais quilograma de grão produzido por milímetro de chuva precipitado. Isso é muito importante. Nós conseguimos incrementar esse índice em 25%. Então veja que nós podemos atenuar o impacto de déficit hídrico em pelo menos 50% se nós investimos em perfil. E os nossos amigos lá de Luiz Eduardo Magalhães e da região sabem muito bem o que eu estou falando. Então essa é a minha segunda preocupação, com raízes. E o Charles muito bem colocou a preocupação com nematóides, com doenças do sistema radicular. E para isso, rotação de culturas, o policultivo que nós falamos bastante, ele é muito importante. Então que o agricultor comece a incorporar esses conceitos, que planeje o manejo do seu solo não para a próxima safra, mas sim para os próximos 5, 10 anos. É dessa forma com que nós vamos realmente alcançar um solo revitalizado e de alto potencial produtivo. Última pergunta, professor. Abordamos, né, a qualidade dos solos, abordamos preços, a concepção geral dos produtores que devido à baixa renda que se anuncia, teremos menos tecnologia, mas eu quero colocar um condicionante fundamental que a gente não alertou aqui. Clima. E se nós tivermos uma reversão, porque nós estamos há 2 safras com ameaça de Laninha, El Niño, mas de repente nós temos um clima meio intermediário, que os meteorologistas explicam que seria uma transição entre os dois. E se, cala a boca, Batista, não fala isso, mas e se vier uma zebra, professor? Nós estamos desprotegidos, acrescentando, pela experiência das geadas, que se recomenda proteger as mudas novas. Temos alguma dica, alguma preocupação se a gente tiver uma reversão de clima? Olha, bom, já encaminhando então minhas palavras finais, eu queria dar uma saudação a todos os produtores, aos consultores, estudantes que nos acompanharam. Realmente, o fato de vocês nos acompanharem é que nos motiva nessa caminhada aí, nessa cruzada. Eu estive dando uma estudada, eu estava fazendo uma revisão, João Batista, e os americanos estão, o teu filho Daniel, que é o nosso especialista em inglês aí, os americanos estão chamando de Climate Smart Agriculture, a agricultura que é adaptada às condições de clima. E eles dizem que associar qualidade do solo com resiliência a déficits hídricos é um grande desafio dos próximos 10 anos, um dos grandes desafios dos próximos 10 anos. O solo, quanto melhor a sua qualidade, mais resiliência a esses eventos climáticos extremos, como secas ou excessos de precipitações que nós estamos sujeitos, ele se torna. Então é muito importante nós dizermos que um solo revitalizado é o solo que vai dar a resposta que o agricultor precisa. E isso é muito importante a sua colocação, de nós levantarmos isso. Diz assim, olha, independente de Chicago, independente da condição climática, manejar bem o solo é uma salvaguarda para o processo produtivo, e nós precisamos que todos os agricultores entendam muito bem isso. Me preocupa um pouco a situação das áreas de abertura, porque a gente sabe que
no Centro-Oeste nós temos e nas novas áreas aí muitas áreas de abertura. Essas áreas de abertura, elas são as que demandam a maior quantidade de insumos, então num cenário de preços voláteis, essas áreas de abertura tendem a sofrer mais. E o solo não está construído ainda, a estrutura do solo não está construída, então essas áreas são mais vulneráveis a esses eventos climáticos. Professor, dá para fazer uma hora extra? Estou com mais perguntas aqui. Eu fico muito feliz e assim, no meu andar por aí, João Batista, vamos lá, então. Em várias palestras, eu tenho recebido dos agricultores um retorno muito positivo e eu queria maravilha. dizer que o seu papel, levando informação a todos os agricultores, uma informação que a gente procura ser a melhor informação técnica, que isso também é muito importante, né? O compromisso com a verdade, com o conhecimento científico. Os agricultores estão respondendo muito positivamente a isso e eu particularmente estou muito feliz. Então vamos lá, hora extra, hein? Então, de Ronda Alta, do Rio Grande do Sul, Domingos Luiz Boza pergunta: Dr. Telmo, com relação à compactação do solo, que é sabidamente um limitante na produtividade das culturas, se existe já no mercado subsoladores capazes de descompactar o solo sem prejudicar ou destruir a matéria orgânica, enfim, o plantio direto na palha? Ótima pergunta, minha saudação aos produtores de Ronda Alta, uma região que tem se destacado pelas altas produtividades, e dizer que houve uma evolução muito grande da engenharia agrícola aí. Nós temos novos escarificadores, subsoladores, que eles foram exatamente desenvolvidos para não incorporar muita palha, que essa é uma preocupação que a gente tem, que ele incorpore muita palha. Então nós temos novos escarificadores que estão incorporando 25%, 30% somente da palha, mantendo 70% da palhada na superfície, que nós precisamos disso, que não revolvem muito o solo superficialmente. E quando essa escarificação ela é associada com culturas de cobertura, o risco de erosão, porque muitos agricultores me dizem assim: olha, professor, eu tenho a preocupação seguinte, eu escarifico o meu solo e vem uma chuva muito intensa. E aí aqueles caminhos que foram abertos, as fendas que foram abertas pelas hastes, elas se tornam caminhos para a água e acaba agravando o processo de erosão. Isso pode acontecer, por isso muitas vezes é importante você fazer uma escarificação em nível, no sentido transversal à declividade, mas o que eu gostaria de salientar, que quando você associa com culturas de cobertura, esse processo fica bem reduzido. Então houve sim uma evolução muito grande. Hoje nós temos escarificadores que, além de romper a camada compactada, colocam já alguns insumos de difícil mobilidade vertical. Então nós podemos colocar cálcio, nós podemos colocar fósforo em profundidade. Então eu sou muito positivo com relação a essa nova geração aí de escarificadores. Muito bem, o de Gurupi, Tocantins, o Diego Mesquita. O cultivo de soja intercalado com gado, fazendo a safrinha com boi ao invés de milho e sorgo, devido à região não dar safrinha, atrapalha o perfil do solo? Muito boa pergunta, Diego. Minha saudação aos produtores da região. E dizer que, olha, a integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, nós temos muitos resultados positivos. A Embrapa vem trabalhando muito bem essa questão. No dia a dia, muitas vezes, por nós queremos beneficiar, privilegiarmos uma das atividades, a outra acaba saindo prejudicada. Então, muitas vezes, se nós queremos favorecer muito a atividade pecuária, nós acabamos utilizando uma superlotação ou utilizamos a pastagem até o último momento e acaba, sim, se refletindo nessas condições que nós falamos: infiltração de água, desenvolvimento radicular da soja, aeração e mesmo na formação do perfil. Então eu diria para você que tem que ser feito um cuidado muito especial nessas áreas aí. Não é fácil esse manejo, né, Evandro? Eu sei que você conhece muito bem essa realidade aí. Nós podemos ter sinergismo entre as atividades, isso é verdade, está comprovado cientificamente, só que o manejo na lavoura tem que ser bastante cuidadoso.
Não, tem essa última pergunta aqui que no mínimo é curiosa. Para mim é surpreendente, vem de Primavera do Leste, lá do Mato Grosso, do Claudemir Pereira de Souza. Ele diz assim: professor Telmo, o que você me diz sobre condicionador de solo à base de peixe? De peixe, Claudemir. Essa te pegou? Eu não... Peguei o professor Telmo. Eu particularmente não tive oportunidade de fazer nenhuma pesquisa com isso, mas assim, você sabe que a gente estuda a história da fertilidade do solo, e é muito interessante, né, que antes do homem inventar os fertilizantes sintéticos, ele recorria realmente a ossos, a farinhas, a conchas, a peixes, como assim, a ferramenta de fertilizar, de recondicionar os seus solos. Então os peixes, eles têm fósforo bastante, têm cálcio, e isso realmente pode... É uma boa ideia. Pode recondicionar o solo, né? Eu, particularmente, todo condicionador de solo que aumente a produtividade, eu acho que é interessante, e especialmente produtos que são de origem orgânica, né? Quando, por exemplo, você tem uma alga ou você tem um aproveitamento de resíduos de origem orgânica, me parece que sempre é bastante interessante. Minha saudação aos produtores aí, Claudemir. Muito bem, olha, pelo horário ficamos aí, ultrapassamos muito o nosso horário previsto. Vou agradecer ao Charles Volman, o Evandro Binsfield pela colaboração aqui. Eu gostaria até de que nós ficássemos de pé para fazermos o nosso encerramento tradicional, pegando aqui uma carona na imagem, na mensagem que o Grupo Fertilaqua nos deixa, né, professor? Aqui, ó, somos solo, somos sementes, somos mais produtividade. Acho que não é só uma mensagem do Grupo Fertilaqua, mas acho que é uma mensagem de todos os produtores brasileiros. Nós encerramos, viu, Charles, essa nossa caravana, esse nosso périplo pelo país, levando essa mensagem, né, professor, sobre a necessidade da gente cuidar do solo, não só como aquela visão econômica, mas com a visão patriótica mesmo do solo, como o senhor deixou muito claro aqui para nós nessa sua mensagem, nesse nosso dia de encerramento dos nossos trabalhos. Esperamos continuar. A nossa visão é realmente fazer da agricultura cada vez mais produtiva. Então, eu quero agradecer aos amigos do Notícias Agrícolas, aos produtores que nos acompanharam. Lembrando que às 14 horas estaremos de volta falando de sementes. E vamos encerrar com o nosso grito de guerra. Vamos? Vamos. Viva o Brasil! Viva! E vamos em frente. Muito obrigado. Força do campo.